O Ministério Público Militar deve apresentar ao Superior Tribunal Militar os pedidos das perdas de posto e patente do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. A expectativa é que as ações por indignidade ou incompatibilidade para o oficialato sejam formalizadas hoje na abertura dos trabalhos do ano. A presidente da Corte é Maria Elizabeth Rocha. Ela convocou uma entrevista coletiva para falar sobre esse assunto. A partir da manifestação no MPM, do Ministério Público Militar, o tribunal vai começar a julgar se os crimes feitos, aqueles pelos quais os condenados estão agora respondendo, se eles impedem de manter a patente, os réus, agora que já foram condenados, se eles perdem ou não as suas patentes. A medida representa, na prática, uma expulsão das Forças Armadas e pode impactar, inclusive, nos locais das prisões. Os casos devem ser avaliados individualmente. O Superior Tribunal Militar é formado por 15 ministros, 10 militares, 5 civis. É a primeira vez que a Corte vai julgar a consequência de atos como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Conosco, Leonardo Sakamoto, Josias de Souza. Bom dia aos dois, bem-vindos. E aí, Sakamoto, possibilidade de perda de patente para Bolsonaro e companhia. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no All News nesta terça-feira. Vamos lá. Quando a gente fala que o julgamento do golpe, da tentativa de golpe de Estado, ele havia sido concluído no STF, a gente sempre lembrou, quando a gente alertou, olha, agora concluiu-se o julgamento, trânsito julgado do ponto de vista criminal. Só que a gente alertou que não havia sido concluído ainda o julgamento de todas as penalidades que sofreriam os artífices da tentativa de golpe, os arquitetos, os engenheiros dessa tentativa de golpe. Um dos pontos mais dolorosos para esse pessoal, para generais, para coronéis, tenentes-coronéis, para capitão, como é o caso, o capitão reformado Jair Messias Bolsonaro, todo esse pessoal, um dos pontos mais dolorosos é eles serem expulsos das fileiras das Forças Armadas, ou seja, eles perderem a patente. É claro, benefícios de aposentadoria e outras coisas conquistadas eles não perdem. Provavelmente eles vão poder continuar, depois de ter a sua pena cumprida, tomando o uísque lá nos clubes militares. Porém, a questão da patente é algo que tem a ver com a honra e com a desonra. A perda da patente se dá quando um militar ele cometeu um ato considerado desonroso para as próprias Forças Armadas. E convenhamos, poucas coisas são mais desonrosas, pelo menos em uma democracia, do que a tentativa de transformar a República, transformar as instituições em geleia, de você atropelar as instituições tentando permanecer no poder, apesar de ter perdido a eleição. Não se imagina as Forças Armadas em um Estado democrático, onde o direito é respeitado, em que parte dos seus membros atue dessa forma e saia livre pimpão. Então, havia também aquela coisa, mas o Mauro Cid acabou, por ser um delator, conseguindo ser condenado a uma quantidade de anos, 2 anos lá, que não seria necessária a comunicação ao Superior Tribunal Militar para um processo de perdimento de patente. O próprio Mauro Cid deu entrada no pedido de aposentadoria indo para a reserva, Agora, os demais, dado a quantidade de anos aos quais foram condenados, vão passar por essa análise do STM. Espera-se, pelo menos torce-se, qual que seria a sua aposta? Eu não tenho ideia, mas seria uma vergonha muito grande para o Superior Tribunal Militar se passasse pano para a cabeça de golpista. Se o Tribunal Militar passar pano para a cabeça de golpista, vai mostrar que pouco se aprendeu dentro das Forças Armadas da tentativa de golpe militar de 64, na redemocratização em 85 para agora. Então, elas têm que mostrar, não basta que alguns dos seus membros não quiseram cair de cabeça na tentativa de golpe, seja por medo, seja porque percebeu que não daria certo mesmo. O fato é que o STM tem que dar uma sinalização desse tipo para a sociedade para mostrar que as Forças Armadas não aceitam golpista.
Diego, para finalizar, esse julgamento não diz respeito apenas à punição dos envolvidos. Significa o tipo de sinalização que as Forças Armadas vão dar para suas fileiras. Sabe a história do guardinha da esquina? Sim. É exatamente a história do guardinha da esquina. A partir do momento em que um general tenta golpe de Estado e permanece com suas estrelinhas lá no ombro, o que vai pensar o soldado? O que vai pensar o aspirante? O que vai pensar o pessoal, os praças? Vai falar, beleza, bora tentar da próxima vez. Então, a sinalização que o STM dá é suas próprias fileiras, dizendo que as Forças Armadas não aceitam esse tipo de pataquada. Ô, Josias de Souza, bom dia. Sua expectativa para esse julgamento? E vale lembrar, tem aquele troço que eu acho bizarro, não sei a opinião de vocês, como é que é a morte ficta, que o cara pede o salário, mas aí a família recebe como se nada tivesse acontecido, né, Josias? Bom dia. Muito bom dia a vocês dois, bom dia à nossa plateia. Essa morte ficta é uma piada, né? Porque o sujeito está vivo. Ocorre que há uma legislação que o Congresso demora em modificar, que contempla militares condenados até por assassinato, estupro, seja qual for o crime. Foi condenado, ele é considerado um morto ficcional para efeitos de corporação, é excluído da corporação, mas a família recebe o soldo, continua recebendo o soldo, a mulher, ou não havendo esposa, os filhos. Isto é uma piada, né? Agora, nós vamos assistir a um espetáculo novo. O Ministério Público Militar levando à vitrine os pedidos para que sejam expulsos das Forças Armadas o Bolsonaro e outros 4 oficiais do Estado-Maior do Golpe, dá início a um espetáculo novo. De novo estão na berlinda o Bolsonaro, os generais Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier. Ao julgar esses personagens, os 15 ministros do Superior Tribunal Militar, são 10 militares e 5 civis, eles não vão votar apenas contra ou a favor da condenação. Eles vão votar para informar que tipo de Forças Armadas o Brasil tem. É claro que a punição ela é indesejável e até incontornável, porque a perda de patente está prevista no artigo 142 da Constituição. Esse artigo anota ali que militar condenado a pena superior a 2 anos de cadeia deve ser considerado indigno, incompatível e deve ser afastado ou deve perder as patentes por decisão de um tribunal militar. Está na Constituição. Portanto, não cabe ao Superior Tribunal Militar discutir o que o Supremo já decidiu. O crime já foi julgado e já houve condenação. Aqui está se cuidando apenas da perda de patente, do ritual de desonra militar. Mas, evidentemente, o simbolismo desse julgamento ultrapassa o ato de punir. Há o suspense de saber se as Forças Armadas vão conseguir recuperar a sanidade institucional. É preciso que as Forças Armadas brasileiras ganhem o direito a um recomeço. Isso só vai acontecer a partir da desonra desses oficiais. É a segunda vez que o Tribunal Militar tem a oportunidade de expurgar o Bolsonaro dos quadros das Forças Armadas. Numa primeira oportunidade, no final da década de 80 do século passado, o STM inocentou o Bolsonaro, havia uma acusação, inclusive, de que ele ia explodir uma adutora no Rio de Janeiro e deram ali passaram a mão na cabeça do Bolsonaro, ele saiu pela porta lateral do Exército, virou político e deu no que está dando, né? Então, essas sentenças do Supremo, que condenaram o Bolsonaro a 27 anos, esses oficiais aí apenas superiores a 20 anos, essas sentenças do Supremo, elas eliminaram a ideia de que um pedaço da família militar foi à beira do abismo com o Bolsonaro. Os generais e o almirante eles caíram no abismo. A presidência do Bolsonaro foi para o Braga Neto, para o Augusto Heleno, para o Paulo Sérgio, para o Almir Garnier, a vivência do precipício. Então, com a trama do golpe, o Bolsonaro e esses seus comparsas chegaram à plenitude do desvario. Então, as Forças Armadas inteiras teriam que morrer agora para salvar 5 patentes enlameadas desses personagens. Então, o que se espera é que o Superior Tribunal de Justiça
faça o que a Constituição manda fazer. Uma vez condenados a mais de 2 anos, não resta senão cassar as patentes, providenciar o ritual de desonra e, lamentavelmente, se o serviço for bem feito, ainda assim, restará uma parte que é a preservação do soldo, que vai para a família. Verdade, vamos colocar mais um personagem aqui. Ele está de volta das férias, pessoal. Depois de 90 dias de férias, Walter Maierovitch está aqui conosco. Bem-vindo, professor. Bom dia. 3 meses descansando. Como é que tá aí? Recuperado? E com salário em dobro. Mas foram 4 meses. Foram 4, né? Tá tudo bem. É sinal que vocês sentiram muito a minha falta. Senti, professor. Achando que o tempo foi muito grande. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias, Sakamoto. É sempre um prazer estar com vocês. Tudo nosso. Professor, diga. Oi, Diego. Não, eu ia te perguntar sobre esse julgamento no STM, suas expectativas, se muda muito. A gente não está acostumado a acompanhar julgamento no Superior Tribunal Militar. É um tribunal que, como eu escrevi, eles ficaram muito bravos uma vez, que tem passado, mas não tem nenhum futuro, né? Mas vamos lá. A questão principal me parece o seguinte, já que o Sakamoto e o Josias praticamente esgotaram o assunto, eu queria levantar uma parte histórica, e que é importante. No tempo do Império Romano, aquele que perdia a honra, ou seja, era desonrado, ele era um morto civil. A pena era a morte civil. Ele, então, era afastado da sociedade. Não valia nada. Era um desonrado com morte civil. Para todos, embora andasse e falasse, era um morto civil, sem direitos civis. Ora, com o passar do tempo, isso foi aí amainado. Mas no nosso direito civil, atenção, no nosso direito civil, desde o antigo até o atual, o que nós temos? Pela indignidade, o indigno sai da herança, sai da sucessão. Ele não recebe aquilo que é transmitido normalmente pelo aquele que falece. Por quê? Porque ele é indigno. Se a gente olhar no lado do direito penal, o Josias lembrou, nós temos um efeito da condenação. Ou seja, pode-se perder o quê? Várias coisas. Perde função pública. Agora, com relação à patente, houve aí o Constituinte deu uma colher de chá para esse tribunal militar, que não tem muita função, para ele decidir se é caso ou não de perda de patente. Ora, a pessoa é condenada, atenção, condenada por o mais grave dos crimes, aquele que atenta ao Estado, e o militar jura fidelidade ao Estado e à sua Constituição. Tem alguma dificuldade em decidir isso? Então, o risco é o tribunal entender que não há perda de patente. Aí pode fechar, porque ele não tem mesmo nenhuma função. E quem perde a dignidade não vai ser o quê? Aquele que eles salvaram, mas vai ser o próprio tribunal. O tribunal vai perder a dignidade se, evidentemente, não tirar, não cassar a patente desses golpistas. Tá certo, Josias. Tem pergunta para o professor Walter Maierovitch? Bom, a minha pergunta é apenas, professor, o senhor disse, tem a opção ali, o tribunal vai decidir. Agora, ele pode decidir algo diferente se a Constituição diz, olha, militar condenado a mais de 2 anos está sujeito a perda de patente, é considerado um personagem indigno. Eles não podem, me corrija se eu estiver equivocado, professor Maierovitch, eles não podem rever ou reabrir o debate sobre o mérito do que foi julgado no Supremo. O STM não tem poderes para rediscutir o que já foi julgado e sacramentado no Supremo. Qual é a alternativa? Qual é o argumento que, eventualmente, eles podem utilizar para não retirar as patentes desses militares, do Bolsonaro e dos seus cúmplices? Olha, eles têm que buscar um argumento, Josias, extraterrestre, fora da lógica,
fora daquilo que é uma decorrência da condenação, porque essa própria condenação, quando alguém é condenado criminalmente, vem evidentemente o quê? O lado da desonra. Mas existem delitos culposos não intencionais e existe a pena, então o tempo de infração. Mas aí não tem saída, como você já colocou antes. Por quê? Porque a condenação é por golpe de Estado. A condenação é por atentado ao Estado de Direito. Se um tribunal, atenção, se um tribunal, esse tribunal superior que tiver aí, achar que golpe de Estado comprovado e decidido, não há mais qualquer possibilidade de dizer que não teve o que golpe de Estado e nem atentado ao Estado de Direito. Então, o que acontece se o tribunal decidir que isso não leva à perda de uma patente? Significa o próprio tribunal dar um golpe na Constituição, ou seja, rasgar a Constituição, aquela que o Supremo bem preservou e nos salvou. Tem um detalhe, se você me permite, Diego, que Claro. eu gostaria de indagar também ao professor Walter. 5 desses... Tem 15 ministros lá no STM, 5 foram indicados pelo Bolsonaro. Isso não impede que eles participem, evidentemente, do julgamento. Apenas nos leva a acomodar algumas pulgas atrás da orelha, né? Agora, há um ministro, por exemplo, o general Lourival Silva, ele foi colega de alto comando do Exército do condenado Paulo Sérgio e também do Braga Neto. 2 generais condenados foram colegas de alto comando do Exército deste ministro do STM, o Lourival Silva. E há 3 almirantes que são ministros do Superior Tribunal Militar, um se chama Leonardo Puntel, o outro é Celso Nazaré e um terceiro, Cláudio Viveiros. Esses 3, eles chegaram ao almirantado da Marinha, chegaram, portanto, à cúpula da Marinha, na mesma época do Garnier, tiveram um convívio com o Garnier, que é o outro condenado neste núcleo principal do golpe, né? Isso pode suscitar algum debate sobre a suspeição desses ministros, a proximidade de alguns deles com os acusados, ou não? Simples fato de coabitar ali o alto comando do Exército ou de ter chegado à cúpula da Marinha na mesma época não os torna suspeitos para participar do julgamento? Bom, existem 2 fontes para se beber. A primeira é o próprio Código de Processo, que fala das causas de suspeição e de impedimento, fala da amizade, fala de impedimento. E a segunda fonte a se beber é a lei, Josias, a lei orgânica da magistratura nacional, que se aplica a todos os magistrados, que fala em deveres do magistrados. Um dos deveres, vou diminuir o tom de voz, Josias, porque senão o Toffoli pode escutar e vai ficar incomodado. Um dos deveres que está lá expresso é mostrar e demonstrar, aspas, conduta irrepreensível. Conduta irrepreensível. O Superior Tribunal Militar não tem código de ética, mas tem como código de ética a lei orgânica da Magistratura Nacional. E se a gente buscar a jurisprudência, e mais do que a jurisprudência, o bom exemplo, nós vamos ter lá o ministro Celso de Mello, que num caso do Sarney, que o indicou para o Supremo, ele, pelo fato da indicação, ele entendeu lembrando o episódio da mulher de César, que não basta ser honesta, precisa parecer honesta, a mulher é a Pompeia, ele se afastou do processo. Está aí o bom exemplo processual de lei e de ética. Um tribunal militar
cujos militares, os ministros militares, não usam toga, mas farda, tem que ter o ministro também conduta irrepreensível, irreprochável. E o que a gente já assistiu, um desses ministros, que você declinou o nome, ele se opôs a uma manifestação pertinente, uma manifestação apropriada pela presidente do seu próprio tribunal, numa cerimônia comemorativa, onde ela atacou o quê? O golpismo, atacou a ditadura, e esse ministro se opôs. Como será que esse ministro vai votar? Agora, essa conduta irrepreensível, irreprochável, tem a ver, evidentemente, com o quê? Com a observância da Constituição. Está aí, Josias, o que eu penso a respeito. O tribunal não só vai se desmoralizar, mas vai golpear de morte a Constituição se não tirar a patente desses golpistas. A gente já volta a falar sobre esse assunto, só preciso fazer um registro agora. Um acidente com um ônibus com romeiros deixou pelo menos 15 mortos em Alagoas. É o destaque principal do nosso site nesse momento. Ao menos 15 pessoas morreram nesse acidente na AL-220, uma rodovia estadual de Alagoas. Hoje de manhã, o veículo levava cerca de 60 fiéis e capotou numa curva na cidade de São José de Tapera. Por volta das 7 horas da manhã aconteceu o acidente, segundo o governo do estado. Os mortos são 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças. As identidades ainda não foram divulgadas. O ônibus teria saído de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino às cidades do sertão de Alagoas. Juazeiro do Norte é a cidade onde fica a estátua de Padre Cícero, um dos principais destinos religiosos do Nordeste brasileiro. Feridos foram socorridos de helicóptero e em ambulâncias para hospitais da região. O governo de Alagoas não divulgou o número de feridos no acidente até agora, mas disse que alguns dos sobreviventes seguem recebendo atendimento médico aí no local. O estado decretou luto oficial de 3 dias. Segundo o governador Paulo Dantas, do MDB, ele vai até o local do acidente para acompanhar os trabalhos de resgate pessoalmente. A gente está acompanhando as informações que estão chegando nesse momento ao longo aqui do All News. Eu posso voltar trazendo novas informações desse acidente que deixou pelo menos 15 mortos, romeiros que faziam viagem do Ceará de volta para Alagoas, hoje de manhã, na rodovia estadual AL-220. Portanto, crianças morreram, são 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças entre os mortos. Daqui a pouco eu trago mais informações. Retomando aqui sobre o STM, Sakamoto. Walter, bom dia, seja bem-vindo de volta. Deixa eu fazer uma pergunta. Caso o Bolsonaro perca a patente, né, de capitão, isso altera alguma coisa com relação aos locais que ele pode ter direito a ficar preso ou isso é indiferente? Não, essa pergunta é muito boa, porque a prisão cautelar especial, para aqueles que têm, veja, e a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas uns são mais privilegiados. Por exemplo, aqueles que têm curso superior, enquanto não transitem em julgado, eles permanecem em um local diverso do que os outros, ou seja, em cela especial. O militar também tem a cela especial, que eles chamam lá cela de Estado Maior, que nada mais é do que a sala do oficial do dia. Quando não há expediente, tem lá o plantonista, esse é o oficial do dia. Agora, isso tudo está na lei, atenção, está na lei, isso tudo desaparece, porque eram medidas provisórias acautelatórias. Se já tem a sentença definitiva com trânsito em julgado, isso tudo desaparece. Mas nascem 2 outras questões. A primeira é decorrente do posto, ou da atuação, ou da função daquele que está condenado. Você não pode, por exemplo, pegar um juiz criminal
e que condenou várias pessoas e jogá-lo num presídio comum onde estavam lá os condenados por sentença dele. Então existe uma certa cautela e a lei de execução estabelece, e isso é importante, que o juiz da execução e a lei de execução têm que cuidar do quê? Da segurança daquele que está sendo a pena executada. A segurança. Ora, não dá para julgar um presidente da República, por mais ladrão, por mais hipócrita, por mais corrupto, por mais safado que tenha sido, num presídio comum. Há que se preservar. Por quê? Porque há sempre um risco. Do quê? De represália, de vingança e etc, etc. Então, algumas figuras, o Olavo Bilac diria alguns numes, algumas figurões, alguns numes, tem aí, porque não por eles, pelo que eles foram, mas sim para preservar a integridade física e moral. É o caso do Bolsonaro. Agora, o que vai aparecer é a incompatibilidade daquele que teve a desonra ficar em presídio militar. Então, evidentemente, vai ter que ter uma deslocação, uma remoção para um presídio. Mas tem que ser um presídio adequado, como é a Papudinha, por exemplo. E isso não só vale para o Bolsonaro, mas vale também para os outros. O Braga Neto, por exemplo, está em presídio militar. Então ele vai perder a patente, vai haver incompatibilidade, ele vai ter que ser deslocado para uma Papudinha, por exemplo, para ser vizinho do Bolsonaro.